Bom dia, Tatiana, Isabel, Lana. Bom dia a todos. Vamos iniciar aqui a nossa atividade diária. Como eu venho destacando, o Lex vem através dessa importante vitrine, não ao expositor, porque quem aqui vos fala sempre é um instrumento, mas é uma importante vitrine para a doutrina espírita, para a exposição da doutrina espírita, uma vez que a melhor, como disse Emmanuel, nas suas pontuações a Chico Xavier, a principal caridade que você faz pelo Espiritismo é sua própria divulgação. Então, a pretexto de estarmos aí nesse momento pandêmico, reservados em orações, aqui estamos nós, nesta oportunidade matinal, em desenvolvermos, dialogarmos, expormos, falarmos sobre a doutrina amada dos Espíritos na pontuação do Evangelho segundo o Espiritismo, que, sem sombra de dúvidas e sem agressão nenhuma a qualquer outra obra, ao meu ver, é um dos principais amuletos morais da humanidade. Então, uma rica obra, tanto é que vocês podem observar que todos os dias aqui se encontra alguém expondo, falando do Evangelho, e são assuntos pertinentes, são assuntos contemporâneos e especificamente que tornam e que fazem com que a nossa reforma íntima se aguce, nos incentive a reforma íntima. Então eu sinto-se todos abraçados e beijados nesta manhã de terça-feira, e vamos hoje iniciar a nossa atividade com a prece inicial. Senhor Jesus, divino irmão amado de todos os momentos e de todos os instantes, aqui nos encontramos envolvidos por esta luz do sol que nos acalenta e que nos presenteia. Aqui nos encontramos saudáveis, embora passando por um momento atípico. Diante disso, Jesus amado, nosso sentimento é de eterna gratidão pela vida, pela capacidade de falar, de ver, de ouvir, de sentir, de pensar, pela capacidade que Tu nos dá, Jesus, através de uma humilde prece, nos sentimos tão próximos de Ti. Por esse fato, aqui nos encontramos, rogando o auxílio amado, as Tuas mãos estendidas sobre esta humanidade, sobretudo aos nossos pensamentos, à nossa mente, para que, com essas bem definidas, possamos aí nos reformarmos moralmente através de uma fé raciocinada. Vem conosco, Jesus, nesses minutos de reflexão, que nós, desta tribuna, assim como toda a Assembleia que escuta, que interage, encarnada ou desencarnada, possa ser sensibilizada pelo conhecimento, pela razão. Que Jesus nos abençoe e que Jesus nos ilumine. Que assim seja. Então, amados, o tema hoje proposto aqui para as nossas reflexões foi aí o capítulo 6, o Cristo Consolador. Como falei, do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos manuais mais ricos e férteis da reforma, do quinhão moral que nós tanto necessitamos, que nos incentiva, através de instruções pedagogicamente bem estruturadas. E aí, esse capítulo 6, o Cristo Consolador,
o tema que nós vamos falar é o item 3 e 4, o Consolador Prometido. Que ele vai falar aí exatamente por que os espíritas acham que o Consolador Prometido é o próprio Espiritismo. Né? Então, é importante que se diga que ao longo da história da humanidade, nós tivemos aí pelo menos três revelações. Né? A primeira revelação foi as leis de Moisés, em que definiu muito bem a nossa caminhada o senso de justiça. Né? As leis de Moisés, que aí ele estruturou um Deus único em nossa caminhada, uma vez que antes de Moisés as religiões cultuavam o politeísmo, e aí Moisés, embora tenha trazido aí aquela questão do olho por olho, dente por dente, amai os vossos, amareis o teu próximo e odiareis o teu inimigo, ele definiu muito bem o senso de justiça entre nós. Então, não é à toa que a segunda revelação de Jesus Cristo veio justamente naquela região que as pessoas minimamente teriam condições de entender a sensibilidade de um Deus único, de um Deus monoteísta. E aí Jesus, pegando, entre aspas, com todo respeito, pegando carona nessa ideia, Jesus aí traz a segunda revelação nele mesmo, que é o amor. Então, a primeira revelação, justiça. A segunda revelação, o amor. E Jesus acrescenta à lei de justiça de Moisés a capacidade que nós devemos ter de perdoar, de amar o nosso inimigo. Amareis o teu inimigo, né? Diferentemente de Moisés, que dizia, odiareis o teu inimigo e amareis o teu próximo. E, de certa forma, a existência de uma vida futura. Então, a primeira revelação traz isso, a justiça. A segunda revelação, o amor, com a necessidade de perdão, com a visão de vida futura e com o amor, inclusive, ao inimigo. A terceira revelação, e aí os espíritas defendem ser os espíritas defendem ser o espiritismo. Espera só um minutinho, gente, que é uma pessoa. Deu uma caída aí, mas voltou. O espiritismo defende ser. Os espíritos defendem ser o espiritismo, justamente porque Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, dizia o seguinte: se vós me amais, guardeis meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. Um outro Consolador. Ele em nenhum momento está dizendo que vem de novo. Ele está dizendo que o Pai vai enviar um outro Consolador. Então é importante, se o Pai irá enviar um outro Consolador, é porque sai aí da esfera de Jesus para que se dê continuidade, né? Para que se dê continuidade aos seus ensinamentos. Ele fala, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e não o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele permanecerá convosco e estará em vós. E o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas, e vos fará relembrar tudo que eu vos disse. Então, a ideia do Consolador prometido, da terceira revelação, é ensinar, através da verdade, descortinar alguns mistérios à luz da razão e, de certa forma, relembrar a magnífica obra de Jesus Cristo, trazendo os ideais do amor. Então isso está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, 16, 17 e 26. Diferentemente do que muita gente pensa,
O Evangelho segundo o Espiritismo, ele sempre traz o embasamento do Evangelho do Cristo, através da consolidação dos apóstolos, né? O Evangelho de Mateus, de Lucas, de João, né? E aí sempre existe aí também um embasamento do próprio Kardec ou de uma espiritualidade que à época psicografava, que à época se manifestava. Então, o Consolador Prometido, a terceira revelação que os espíritas creem que é o Espiritismo, outras religiões dão outras inúmeras interpretações, e é realmente o Espiritismo traz o embasamento da verdade. Então, só para a gente poder recapitular, primeira revelação, justiça. Segunda revelação, Jesus Cristo e o amor redivivo. A terceira revelação, o senso de verdade. Então a gente percebe que nas três se prepondera Jesus com o amor. E os outros dois, a primeira com a justiça e a terceira, o embasamento da verdade, são os braços do amor. Então nós podemos entender que existe aí o amor e, como braços dessa ação, a verdade e a justiça. Então a gente percebe que existe aí uma construção. Como disse Jesus a Tiago, não se constrói uma casa pelo teto. Tudo ao seu tempo. E a gente percebe que Jesus, à época dele, por que ele fala que o Consolador Prometido vai nos ensinar? Porque aí ele nos lembra que ele não tinha como ensinar tudo naquela época. Era uma sociedade ainda... Era uma sociedade ainda necessitada de aparelhamento racional. E à medida que a ciência evolui, o século XVIII inicia-se aí, vários acontecimentos ao longo de vários pontos, por todos os pontos do mundo, e aí as pessoas foram percebendo e foram achando estranho tudo aquilo. Mas só que uma pessoa chamada Hippolyte Léon Denisard Rivail, o verdadeiro nome do pseudônimo Allan Kardec, teve a ideia, a ação, para outros a missão de fazer aí a codificação. Veja bem, em nenhum momento, ao contrário do que muita gente pensa, Kardec substitui Jesus Cristo. Negativo. Existe até um questionamento do Kardec: e se eu não existisse? Os espíritos foram muito claros, viria outro e empregaria essa noção essa codificação do espiritismo, né? A organização de ideias, porque eram várias ideias saindo pelo mundo todo e precisava-se de alguém para fazer essa estruturação. Então, vou repetir, porque isso é muito importante. Em nenhum momento Kardec substitui Jesus Cristo. Kardec foi um trabalhador da última hora, um organizador, o codificador de toda essa obra. Não adianta a gente querer distanciar o espiritismo do cristianismo, porque não é. Porque, como disse o Evangelho de João, o Consolador Prometido vai só dar continuidade à obra que já tinha se iniciado a edificação. Então, o item 4 do Evangelho, deste Evangelho do capítulo 6, o Consolador Prometido, ele nos lembra: Jesus promete um outro Consolador, é o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, porque não está maduro para compreendê-lo. À época de Jesus, as pessoas não estavam maduras. Então não adianta a gente empregar as fórmulas complexas da matemática para uma criança da alfabetização, do ensino infantil 1. É incongruente, é incoerente. Jesus, como um grande pedagogo, por que não dizer o maior pedagogo que já existiu no planeta Terra, teve a ideia e foi muito bem assessorado para as suas falas através de parábolas.
ainda que ele fale por parábolas, o seu evangelho corria um grande risco, como foi, não muito bem compreendido. E como ainda hoje o é, passado mais de 2000 anos, o evangelho de Jesus, empregado por parábolas, ainda é pouco compreendido. Hoje, pouco compreendido porque nós viramos as costas, porque nós já temos capacidade, raciocínio, discernimento para construir essas ideias cristãs. Mas na época era difícil de compreender, as pessoas não estavam maduras. E que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer que se lembre de que o Cristo disse. Portanto, se o Espírito de verdade deve vir mais tarde e ensinar todas as coisas, é porque o Cristo não disse tudo. Com todo respeito, a obra do Cristo completa, porém inacabada, Jesus não disse tudo. Não dava para Jesus falar, por exemplo, de reencarnação na época, embora o fenômeno já acontecesse. Não dava para Jesus falar, por exemplo, de mediunidade e os seus estudos aprofundados da mediunidade, como hoje nós temos, como hoje nós somos capazes de compreender. Porque na época seriam mensagens que não iriam sensibilizar, que não iriam ter um grau de exatidão, porque, veja bem, tudo é no seu tempo. Somente quando a ciência, a medicina, a física, a química, a biologia, a química e a biologia se desenvolveram, é que o Espiritismo chegou ao nosso planeta. Então, se vem fazer o que se recorde que o Cristo diz, é porque terá sido esquecido ou mal compreendido. Vocês lembram que Jesus falou no Evangelho de João que o Consolador Prometido ele vinha relembrar? Pois bem, cumulado a isso, nós trazemos sempre a ideia de que o Espiritismo é uma doutrina cristã, quer seja ela no seu viés religioso, no seu viés científico, no seu viés filosófico. É cristã, porque relembra o amor, o embasamento moral que o Cristo nos trouxe, né? Então, o Espiritismo vem no tempo marcado cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a esse estabelecimento, chama os homens à observação da lei de Deus, ensina todas as coisas, fazendo que se compreenda o que o Cristo só disse em parábolas. Veja bem, e tudo é ao seu tempo, como eu falei agora há pouco. Kardec, ele foi esse responsável por codificar a obra, e de lá para cá, e aí tem um grande barato. A doutrina espírita é uma doutrina o quê? Progressista. Ela evolui-se com a capacidade de percepção do ser humano. Kardec codificou e nós, no Brasil, é onde a doutrina espírita mais é empregada, se expande. Por isso que existe aquela obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tivemos aí a oportunidade de termos Chico Xavier com os seus mais de 400 livros psicografados, relatando, aprofundando de como é a vida no mundo espiritual. Então Kardec chegou e disse, existe uma vida no plano espiritual. E aí organizou as ideias, fez o Livro dos Espíritos, uma obra magnífica, o Evangelho, que é isso que nós estamos estudando. E depois Chico Xavier nos trouxe aí várias obras, entre elas aí destacam-se os autores de André Luiz, Emmanuel, André Luiz, quem não leu, se debruce sobre a série Vida no Plano Espiritual, que você vai ver aí de forma aprofundada como é que se dá essa relação do desencarne, da reencarnação, do acompanhamento da espiritualidade no nosso dia a dia. Muito boa leitura. Então, tudo ao seu tempo. E Jesus Cristo, antes falava por parábola, hoje fala pelos ideais da lógica e da razão. Aprofundando em nós o que eu sempre digo, queria até mandar um abraço para todos do ESD, do Lex, todos, a gente sempre diz, a doutrina espírita tem como principal viés a reforma íntima,
na busca incessante da razão, para que possa fortalecer a nossa fé e daí criarmos as bases, entre elas a fé raciocinada. Então, dando continuidade, o Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala sem figuras e sem alegorias. É uma linguagem muito próxima das exatas. Kardec até disse que se ele falar alguma coisa se ele fala alguma coisa que a ciência contradita, vai aí, ele esquece, dali para frente ele esquece o Espiritismo e segue o que a ciência diz. E passaram-se mais de 2 séculos e até agora a ciência não foi capaz de dizer que o Espiritismo diz é incorreto. Então, o Cristo diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aí o Espiritismo vem dizer o seguinte, vai nos ensinar o porquê que são bem-aventurados os aflitos. Por que serão consolados? Não é só por falar. Ele vai fazer com que a gente tenha esse entendimento, vai fazer com que a gente organize as nossas ideias, para que, enquanto aflito que somos, possamos superar esse status e possamos ter paciência, possamos ter resignação. Alguém que não é espírita, que esteja nesse momento aqui nessa live, se debruçando sobre esse slogan do Espiritismo, há de pensar, o Espiritismo é uma doutrina que vai me ensinar o beabá. Não, o Espiritismo ele vai... os problemas não vão deixar de existir, mas a gente se torna um pouquinho mais forte, como diz a melodia do nosso compositor aqui, Neto Pimentel. Um abraço aí, se ele estiver escutando. Os problemas não deixam de existir, mas agora eu estou mais forte, porque o Espiritismo ele faz com que você olhe te estimula a olhar por um ângulo diferenciado, mas ele não vai te livrar dos problemas, ele não vai aí te estender um tapete vermelho, senão você mesmo, através do seu esforço, da sua resignação. Então, a perspectiva do Consolador Prometido é essa: consolar as nossas dores, consolar através ensinando-nos através da ciência, da razão, a ciência espírita como propriamente dito, as ideias da filosofia e a efetividade da religião, dando sequência ao cristianismo anunciado por Jesus Cristo, aliviar as nossas aflições, as nossas angústias, né? Porque justamente é o que a gente busca. Não pense, você que não é espírita, que não frequenta a casa espírita, que tem medo, que prefere ficar nas lives, a casa espírita, a doutrina amada dos espíritos, nos estimula primeiramente a reforma íntima, porque traz como um dos princípios a lei da ação e reação, e isso justifica, por exemplo, porque que muitas das vezes a gente, na atual existência, passa por situações que é necessário a gente passar, e traz de maneira muito clara o senso de justiça, a justiça divina, lá anunciada por Moisés, da forma dele, hoje, com a nossa capacidade mental, com o nosso raciocínio, com a ajuda do Espiritismo, que é o Consolador Prometido, trazer aí esse embasamento. Então, meus amados irmãos, é chegado o momento de a gente encerrar as nossas reflexões. Espero ter colaborado, espero ter contribuído de alguma forma para a sensibilidade, para aguçarmos a nossa capacidade de pensar. Porque se nós temos essa capacidade de discernimento, nós temos aí muito o que colaborar com as nossas energias, com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa mente em prece. Porque embora o momento seja difícil, que ele seja respeitado, que nós possamos assimilar o conhecimento que está por trás de todo esse cenário nebuloso, porque nós somos contemporâneos de um momento histórico e nós temos sim capacidade de usufruirmos da melhor forma possível para nós e para a humanidade, para nós e convertermos em benéfices para a humanidade,
todo esse cenário de dificuldade. Porque é na dificuldade que a gente se reinventa. É na dificuldade, por exemplo, que a gente se redobra as nossas preces, as nossas orações, e assim nos tornamos mais espiritualizados. Que Jesus nos ilumine sempre e que torne aí o Consolador prometido em cada um de nós, de forma lúcida, de forma sistemática, mas sobretudo de forma racional. Então vamos fazer a nossa prece final, respeitando aí os horários. Eu agradeço a presença de todos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui quem foi que... Pessoal muito presente, agradeço muito a presença do Barbosa, da Dezinha, da Socorro Rubem, da Maria Francisca, de todo o pessoal que disponibilizou minutos da sua manhã para vir aqui gentilmente dar a oportunidade a esse que teve a oportunidade aqui hoje de externar. Então vamos fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, divino Rabi da Galileia, com tua luz que não cessa, que ilumina o nosso coração e que traz aí os ideais do amor, vivificando por toda a história, independente do cenário em que vivemos, aqui nos encontramos, nesta rede de pensamentos, não digo rede social, nesta live, nesta transmissão, que a inteligência humana, através do eletromagnetismo, faz chegar a minha voz, a minha imagem, como mero interlocutor nesta tribuna, representando a todos esses que nesse momento vibram conosco. Pedir a tua intervenção divina, rogar o teu auxílio paternal de sempre, em nossas famílias, em nosso lar material, mas sobretudo no nosso lar espiritual, dando-nos aí as melhores respostas de incentivo para que possamos continuar em nossa caminhada, que as pegadas na areia possam ser de muito aprendizado para os que ainda estão por vir, e que aqui nós possamos ter a consciência de que não estamos somente para usufruir das coisas boas, mas que estamos também para abrir caminho para aqueles que estão regredindo, que estão voltando a este plano terrestre. Aqueles que lapidarão o planeta, um planeta de regeneração, por assim dizer. Mas que antes de tudo isso, Jesus, ensina-nos a ser humanos. Humanos nos ideais do próprio cristianismo. Diante disso, Pai amado, agradecemos a infinita oportunidade que o Lar Espírita Casa do Samaritano nos promove aqui nesta exposição, mas também agradecemos as tuas mãos estendidas, que nunca há de nos abandonar. Que Jesus nos ilumine, que a espiritualidade bendita se faça conosco. Que assim seja. Meus amados, um grande abraço, obrigado aí aos companheiros que coordenam esse trabalho, que nos dias que se avizinham, esse trabalho possa ser cada vez mais radiante e luminoso, porque falar de Jesus é você proliferar, é você estender o raio de luz a locais inimagináveis, e então que todos que aqui se fazem presentes, que renovem a volta nesses encontros matinais das 9 horas e nos encontros noturnos das 19 horas. Obrigado, Jesus, obrigado a todos vocês que se fizeram presente, a Grace Castro, a Socorro Rubem, a Sinara Rocha, e um grande abraço fraternal. Fiquem com Deus.